Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, 6 horas e 41 minutos. Chamo sua atenção porque vamos falar do caso Genivaldo, amplamente conhecido por vocês. Relembrando rapidamente, este homem estava em Ubaúba, onde morava, numa moto da irmã dele. Na ocasião, ele estava de sandália e sem capacete, por isso que ele teria sido abordado. Mas a partir daí, o que aconteceu foram cenas de horror que todos nós já assistimos. O Genivaldo ficou paralisado num determinado momento, não atendendo de imediato alguns comandos, o que levou, infelizmente, a uma ação extremamente bruta, arbitrária por parte dos policiais rodoviários federais que estavam lá. Ele foi colocado amarrado primeiro, como vocês estão vendo aí, os pés e os braços, depois colocado no porta-malas com gás lacrimogêneo e morreu. Eu chamo a atenção de vocês, os 3 policiais, eles estão presos. Um deles já pediu algumas vezes para responder em liberdade, habeas corpus, foi negado por diversas vezes. Mas a gente tem uma novidade em relação à esposa dele, a Fabiana dos Santos. De acordo com a Advocacia Geral da União, existia uma solicitação por parte dessa instituição para a exclusão de Fabiana dos Santos do processo de indenização dos familiares de Genivaldo. E aí a gente ficou com muita dúvida, porque a gente ficou sem entender o porquê dessa exclusão. O argumento seria que eles não seriam casados. Já existe uma versão de que eles estariam separados há pouquíssimo tempo, aquela coisa de briga de casal. Fato é, Genivaldo era um pai presente, tinha uma relação extremamente próxima com a Fabiana, ele pegava o filho na escola, inclusive, mas quem vai explicar melhor esse posicionamento da AGU, a relação de Fabiana com Genivaldo, é o repórter Lucas Moura. Ele está dedicado, vocês já sabem, desde o começo nós estávamos, né, Lucas, sempre juntos aqui, batendo essa bola, tentando entender melhor todos os lados, para que a gente não cometesse nenhum excesso. O que você traz para a gente a partir dessa solicitação da AGU? Lucas, boa noite. Mariana, mais uma vez boa noite a você, mais uma vez boa noite também a todos que nos acompanham. Primeiro é importante explicar a quem está nos acompanhando em casa que nós temos, dentro do âmbito da Justiça Federal, 2 processos que caminham de forma paralela e de forma também separada. Nós temos o processo criminal, esse que deve ir à júri popular, a gente aguarda, pelo menos essa é a nossa expectativa, a marcação do júri, e temos o processo civil também que pede a indenização. O que fez a AGU foi solicitar que a Fabiana saísse do polo ativo dessa ação, ou seja, questiona a legitimidade dela de solicitar essa indenização, alegando que ela não teria, então, uma relação com o Genivaldo que desse a ela a possibilidade de estar neste ponto, neste lado da ação. Comigo aqui, Priscila Mendes, Ives Melo, advogados da família de Genivaldo. O público de casa já os conhece amplamente, já conversamos outras vezes. Eu vou começar conversando com a doutora Priscila. Priscila, para que a gente possa entender toda essa história. Essa é a alegação que a AGU faz, representando a União. Mas primeiro é importante dizer, trata-se a princípio de uma manifestação, não é uma decisão, não é isso, Priscila? Boa noite. Boa noite. Então, exatamente isso. Trata-se apenas de uma manifestação no decurso do processo que a União ela quis trazer a ilegitimidade da senhora Maria Fabiana como pauta. Vale frisar aí também que em fase de contestação anterior, a União também trouxe a ilegitimidade da senhora Maria Vicente. Ela contestou isso, onde nós, advogados, entendemos que os 3, sendo a Maria Fabiana, o menor, filho do casal, e Dona Maria Vicente, seriam partes legítimas nesse processo. Em relação à questão processual, então, a partir de agora, porque há a manifestação da AGU, vocês deverão provavelmente se manifestar também. Vocês possuem provas que mostram essa relação da Fabiana com o Genivaldo?
Sim, nós possuímos sim, até porque na esfera estadual já tem um processo tramitando pedindo um reconhecimento da união estável. E nesse processo nós juntamos todas as provas necessárias para poder comprovar essa união estável do senhor Genivaldo e a senhora Maria Fabiana. Inclusive, é bom frisar que no âmbito criminal, também a senhora Maria Fabiana foi, na verdade, a legitimidade dela foi colocada em jogo. E nós conseguimos provar, trazendo o que nós tínhamos já na esfera estadual para o criminal, e o juiz, ele reconheceu de fato Dona Maria Fabiana como companheira e seria parte legítima para ocupar o lado de assistente de acusação no processo. Ou seja, houve o reconhecimento já por parte da Justiça de alguma forma, é isso que vocês estão levantando? Exatamente, a própria Justiça Federal, que reconheceu em fase de tutela, liminar, que de fato Dona Maria Fabiana seria companheira do senhor Genivaldo e poderia estar ocupando o lado de assistente de acusação nessa área criminal. Doutora Priscila, daqui a pouquinho eu vou querer saber como é que está a Fabiana com toda essa história, mas antes eu queria conversar um pouco com o doutor Ives. Doutor, se eu puder chegar aqui um pouco mais próximo de mim, para poder falar justamente sobre o seguinte. Eu me lembro, e nós já conversamos outras vezes sobre isso, que dentro desse processo em que vocês pedem a indenização, a AGU, representando a União já fez uma proposta e vocês também sentaram outras vezes para discutir um possível acordo. Nesses acordos e nessas propostas, todos eles, os três, mãe, viúva e filho, estão incluídos. E agora pedem a retirada da viúva. Parece estranho e até um pouco contraditório, pelo menos a impressão que passa para a gente. Vocês concordam com essa impressão? Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Sim, Lucas. Nos causa estranheza. Depois, desde dezembro, temos sentado em mesas de reunião com a União, onde há representação pela AGU, onde são feitas propostas de acordo. E nessas propostas de acordo são incluídas as partes, tanto Dona Maria Fabiana, tanto Dona Maria Vicente, quanto o menor Enzo. Nos causou estranheza, mas não uma surpresa absurda, isso porque isso faz parte da estratégia processual. A AGU defende os interesses da União e, como advogados da União, cria-se as estratégias processuais que entender pertinentes. Como a doutora Priscila falou, também foi levantada a possibilidade da ilegitimidade da genitora. Isso é uma questão processual, uma questão técnica, que se ainda que fosse considerado isso, era simples. Dona Maria Vicente sairia do polo e ingressaria novamente com a ação. Em sede de argumentos que levamos ao juízo, informamos o seguinte: temos o princípio da celeridade e da economia processual. O que é que vocês preferem? A admissão da Dona Maria Vicente no polo ou ingressar novamente com a ação com todo desgaste? O mesmo aconteceu com Dona Maria Fabiana agora. Acontece que tivemos lá na esfera criminal uma questão técnica de quem poderia figurar no polo da ação. E aí, como assistente de acusação. E nesse momento tivemos uma divergência, porque com todas as venhas, respeitando os entendimentos em sentido contrário, o magistrado, naquele primeiro momento, entendeu que só Dona Maria Fabiana poderia figurar no polo como assistente de acusação. E nós, advogados, entendemos de forma diferentes. O que nós queríamos lá atrás era que as duas figurassem, porque, olha, a dor de uma mãe que perde um filho, nós não podemos desprezar. E a mãe queria participar efetivamente pela busca pela justiça, que se fizesse justiça pela morte do seu filho. Nada mais apropriado que nós pudéssemos habilitá-la como assistente de acusação. Então houve um pedido nosso em sede criminal para que as duas fossem aceitas, admitidas como assistente de acusação. E isso deve ter causado uma certa confusão na mente das pessoas aí e da própria União de achar que havia algum tipo de situação. O que acontece de situação no sentido de não haver o vínculo entre as partes. O que acontece é o seguinte: nós, enquanto advogados, tivemos um papel, entendo que fundamental, na harmonização de uma família, onde temos um menor que precisa conviver com a sua avó e também precisa do convívio com a mãe. Ora, perdeu seu pai e a avó materna tem que ter aquele convívio harmonioso com o seu neto. Então fizemos esse papel de, quanto advogados, de unificar, de harmonizar a família. Perfeito. Então o que o doutor Ives está dizendo é justamente que há esse sentimento mesmo hoje da família toda unida em torno de um só objetivo,
isso parece estar claro. Agora eu queria que o senhor comentasse uma seguinte situação, porque há pouco tempo nós tivemos a manifestação do ministro do governo federal, Flávio Dino, colocando em redes sociais, em redes públicas, que estaria orientando o setor responsável a proceder com o pagamento da indenização à família de Genivaldo. Isso foi dito publicamente, né? Foi um pronunciamento do ministro do governo federal. Mas me parece que, mais uma vez, a gente encontra um ponto talvez de contradição. Ele disse que era para pagar a indenização, mas parece que no decorrer do trâmite processual, esse pagamento está sendo, de alguma forma, um pouco protelado demais, enfim, há uma sensação parecida entre vocês também? Olha, a família ela recebeu com muito alento o posicionamento do ministro Flávio Dino. E nós aqui, advogados, enaltecemos a atitude dele de reconhecer prontamente o óbvio, que é a responsabilidade civil da União pelo fato que foi praticado pelos agentes públicos. Ocorre que a determinação dele, literal, expressa, determinando que fosse feito o pagamento da indenização, incorreu num obstáculo que é as questões técnicas. Agora, de valor indenizatório. Ora, uma vida não tem valor. Os parâmetros das reuniões que nós tivemos, a União ela nos pediu um estudo técnico demonstrando jurisprudências aproximadas que pudesse elevar a indenização. Nós fizemos a apresentação para a União sobre esses valores. E mesmo assim, depois dessa apresentação, nós não tivemos um apontamento de um valor que entendemos razoável. E quando eu falo entendemos, não falamos o advogado. Na última reunião, as partes participaram, tanto Dona Maria Fabiana quanto Dona Maria Vicente tiveram a participação presencial. Presencial, digo, foi online, mas presentes todos, o pessoal da União, representante da União e da AGU, onde eles puderam manifestar livre e espontânea vontade. Então, agora sai da esfera de orientação dos advogados e passou para a esfera da vontade das partes, daquilo que entendia, que se sentiria um pouco confortável. Mariana, nós expressamos aqui, nós agradecemos sempre à imprensa e a vocês aqui, em especial, por sempre abrir o espaço para que pudéssemos falar. E aqui vocês acompanharam, a sociedade acompanhou, que a família de Genivaldo, tanto Dona Maria Fabiana quanto Dona Maria Vicente, nunca, em hipótese alguma, vieram à imprensa discutir sobre valor de indenização. O que nos tocou enquanto advogados é que eles nunca foram a favor de quanto é que eu vou receber, quanto é que eu vou receber. Ocorre que o valor ofertado pela União em sede judicial já começa a macular aí a possibilidade de acordo, porque a proposta feita por eles lá foi de 50 mil para cada membro da família, excluindo aí então a Dona Maria Vicente, porque ele entendia que teria que entrar com outra ação para poder figurar no polo. Então, não se está discutindo uma vida, mas nos parece que há uma presunção de que, porque a família é uma família humilde, deve aceitar a qualquer custo, qualquer valor. Quando a jurisprudência das decisões judiciais são em valores maiores, mais elevados do que isso. Se a gente comparar casos como o de Amarildo, que aconteceu no Rio de Janeiro, são vidas. Nenhuma vida, não estamos comparando a vida de Genivaldo com a vida de Amarildo. As famílias sofreram com isso, mas a indenização foi em valor superior ao que eles ofertaram. Se a gente comparar a questão de uma empresa privada, do Carrefour, onde teve uma morte lá, salvo, se eu não estou enganado, me parece que foi 5 milhões de indenização para a família. Se a gente comparar com o caso de George Floyd, nos Estados Unidos, que emblematicamente foi no mesmo dia de o que aconteceu de Genivaldo, no dia 25 de maio, lá foram mais de 100 milhões de dólares, foram 25 milhões de dólares, cerca de mais de 100 milhões de reais. Ou seja, nós não estamos aqui discutindo valor de vida, mas pelo menos que haja um valor razoável da indenização. Só que essa pauta ela foi superada agora quando a AGU traz uma manifestação. Nós, da defesa técnica da família, nós não nos preocupamos com isso, porque isso é só uma manifestação, sem qualquer conteúdo decisório. Nós acreditamos que a legitimidade da Dona Maria Fabiana será mantida e caso haja alguma decisão
contrário, a gente tem os mecanismos, temos as vias recursais para que possamos reverter essa decisão no tribunal. Embora friso, não acredito que haverá alteração no polo ativo da ação. Perfeito, eu agradeço a participação de vocês dois. Adianto, Mariana, trago informação para você. Eu estava até conversando com a Priscila, com o Ives aqui, antes da gente começar a conversar. A Maria Fabiana, ela está extremamente triste com toda essa situação, inclusive tem evitado se manifestar sobre isso, dado o tamanho da sua tristeza. É realmente uma situação muito complicada que a gente espera que se resolva logo, porque não se trata apenas, lógico, do ponto de vista processual é uma questão técnica, mas do ponto de vista da família, que perdeu um ente querido, vai muito além disso. É uma questão que vai diretamente numa ferida que está aberta, viu, Mariana? Lucas, eu vou continuar com você. Eu tenho um compromisso comercial aqui para falar. Eu só vou falar aqui rapidinho, eu volto com você. Eu tenho uma dúvida que é básica, que inclusive está até no nosso GC aqui, falando assim, que a ex-esposa foi retirada do processo de indenização. Ex-esposa, a gente estava até sempre falando como esposa. De onde vem esse argumento de ex-esposa, né? O que a Fabiana fala em relação a isso, a essa relação? E uma outra dúvida, Lucas, a Priscila disse a você, quando você perguntou a ela falou sobre a justiça ter reconhecido a união deles dois. Aí eu queria entender melhor em que momento, em que processo, como é que foi esse reconhecimento. Deixa eu só dar um recado aqui para quem está em casa. Vamos voltar ao vivo com o repórter Lucas Moura, só para a gente terminar com algumas dúvidas que ficaram em relação ao assunto que estávamos falando, o pedido de retirada da AGU, da indenização da esposa de Genivaldo, e o argumento é de que eles não seriam casados. Com você, Lucas. É isso, Mariana, esclarecendo os pontos que você levanta, eu já vou até diretamente aqui com a Priscila para que ela possa esclarecer, doutor Ives também, sobre essa situação. Priscila, durante a nossa conversa, você disse que a Justiça Federal já teria reconhecido a legitimidade da Mariana enquanto cônjuge do Genivaldo. De que forma, para a gente deixar mais claro? Então, acontece que na seara criminal, nós fomos tomados de surpresa quando a defesa dos acusados quiseram retirar a assistência de acusação. E aí nós provamos que, de fato, Maria Fabiana, ela era pessoa legítima, ela era companheira, ela seguia o CAD. E aí eles reconheceram. E também, de forma liminar, na esfera civil, eles já deram também a pensão para Maria Fabiana e para o menor. Então, eles, de certa forma, acabaram já também reconhecendo de que Maria Fabiana seria já parte legítima, mesmo que liminarmente no civil e no criminal também enquanto assistente de acusação. Ou seja, no processo criminal, que vai a júri popular, né, para deixar mais claro quem está nos acompanhando, a Maria Fabiana foi aceita como assistente de acusação. Ou seja, então lá se reconhece ela como cônjuge do Genivaldo. E além disso, existe uma liminar, através da qual ela recebe uma pensão, e essa liminar, então, também tem um efeito de, se ela recebe a pensão liminar, diz que ela tem direito a receber, de que ela seria também cônjuge do Genivaldo. Agora, para a gente poder reforçar aqui, trata-se de uma manifestação da AGU. Não tem nenhum caráter decisivo essa manifestação, né? Pelo contrário, é só um pedido da AGU para que ela saia. Ela não saiu ainda. Exatamente, é somente um pedido da AGU para que, na verdade, da União, né, por meio da AGU, para que a senhora Maria Fabiana não seja considerada legítima, tão quanto o pedido que eles fizeram em fase de contestação, que Dona Maria Vicente não fosse considerada a parte legítima. Perfeito, é isso, Mariana. Eu volto com você. Alguma questão mais que você tiver, a gente está aqui. Lucas, muito obrigada, viu, pelas informações. A gente vai ao vivo com o